Pessoal, mais uma vez, boa noite. Nós estamos dando continuidade ao estudo de ensinamentos, nossos encontros de aprimoramento do livro Arte do Jorei, volume 2. E a partir de hoje nós vamos entrar nos ensinamentos que são perguntas e respostas, né? A partir da pergunta 17 até a pergunta 31. Então, para quem tem o livro físico, para acompanhar, essa pergunta 17 está na página 84, e a pergunta 31 encerra ali na página 98. Eu gostaria, como a gente tem feito de praxe, né, cada um tem falado o seu ponto, explicado o que entendeu nos ensinamentos, né, então eu queria começar com a Diva, por gentileza. Eu não estou te ouvindo, tá, Diva? Um pouquinho. Agora eu estou ouvindo. Boa noite, então. Boa noite, Diva. Tem os pontos que eu mais, assim, achei interessante foi o 28, né, a questão 28, porque todas são interessantes, mas a 28, que trata como se fala assim, a atenção maior, né, isso aí é bem legal. Se é para o físico, se é para o espiritual, né? Então, ele diz que é para o físico, né? Porque eu não lembro as palavras assim para falar, né? Pode ler a pergunta e a resposta, Diva, desse daí. Tá. De acordo com sua orientação, sempre devemos ministrar jurei no ponto focal. Nesse caso, qual o lado mais importante, o físico ou o espiritual? Meixo Sama, a atenção maior deverá ser voltada para o lado físico, pois nele se refletem em formas de toxina as nuvens espirituais. O que quer dizer? O local do espírito onde se concentram as máculas corresponde ao mesmo ponto do corpo físico. Que é as máculas correspondentes no corpo físico também correspondem ao mesmo ponto na parte espiritual também, não vice-versa, né? Existem impurezas acumuladas normalmente no lugar em que há acúmulo de máculas encostadas no espírito negativo. Por isso que é importantíssimo localizar as regiões do corpo físico onde há toxinas solidificadas, pois esses são os locais que facilitam a entrada de entidades malignas. Daí também a razão delas fugirem ao ministrarmos o jurei, em pontos que apresentam concentração de toxinas, justamente por não gostarem da luz. Então, nesses pontos onde se acumulam as toxinas, né, as entidades negativas atuam. E você ministrando o jurei, nesses pontos que tem as concentrações de toxinas, elas vão se assustar e vão embora, vão sair. Né? E eu achei bem interessante esse. E os outros pontos... Só fazer um comentário, Diva. Você leu uma parte ali, mas só fazer uma correção. Ali está falando assim, no lugar onde há acúmulo de máculas, encosta um espírito negativo. Né? Então, assim, tem essa relação, né, de matéria e espírito, onde se concentram toxinas, ali também existem as máculas e as nuvens espirituais, né, respectivas. Então, se você ministra jorei naquele ponto, você está queimando essas máculas e essas toxinas do local. E como você disse também, né, Diva, a questão naqueles pontos, é como se fossem pontos de entrada de ataques negativos, né? Sim. Então, até mesmo a parte do pescoço, dos ombros, né? Quando tem muita toxina ali é uma entrada fácil, né, de entidades negativas, vamos dizer assim, quando sofrem ataques. Também na parte frontal da testa, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento. Pontos de febre, pontos solidificados, pontos com nódulos, esses são pontos onde são brechas e pontos que geram purificações, né? Pode continuar. Porque o Meixo Sama já diz, né, que as partes onde os messiânicos estudam, tipo a medicina, onde entra a medicina, assim, é onde os jachins vão atuar mais, querem pegar mais tem esse ponto também.
A parte 29, eu estou estudando, ela está difícil, hein? E a 30, eu gostei por causa dos rins, né? Fala bem sobre os rins, os problemas dos rins. Eu detectei aquelas escápulas aqui, né? Esse negócio aqui. As escápulas era como se fosse o osso que envolve, quando você mexe o braço, você tem as escápulas ali atrás, né? Então, mas tem uma que fala que tem uma saliência que eu percebi aqui. Sim. Então. Então, isso é um ponto para te ministrar Eu Jorei. acho que é só gordurinha, né? Mas eu acho que... Não, se for nesse ponto que o Mestre-sama está colocando, solidificação, é toxina, né? Então, você pede para as pessoas, quando for te ministrar Jorei, ministrar aqui. Nos rins, né? Na parte posterior dos rins e a parte... Tanto aqui atrás como na frente, eu gosto. É importante. É isso. Mas a 29 é que me deixou mais com dificuldade. Apesar que assim mesmo eu achei um caso de 2 pessoas que estou me sanjurei, deu para perceber, deu para entender bem o caso delas. E você viu que ele está falando da febre também, né? E esse ensinamento complementa um outro que a gente já tinha visto, né? Aqui o Mestre-sama fala passo a passo como você faz para identificar ponto focal para acabar com a febre, né? Ele fala todos os pontos, né? Cabeça. Por um. Tipo assim, não resolveu nesse, vai pro outro até conseguir, né? Bem legal mesmo. Tá bom. Obrigado, Diva. Eu vou passar agora para a Lana, por favor. Desligar aqui. Boa noite, ministro. Boa noite a todos e a todas. Bom, o que eu também achei interessante foi praticamente o que a Diva já falou, tá? Eu também não sabia dessa parte de entidades malignas, né? Já nesses acúmulos de toxinas, né? Na parte física, já que facilitaria a entrada dessas entidades malignas. Realmente, eu estava totalmente por fora disso, né? Já tinha estudado o que era ponto focal, então aí é mais uma importância de quanto é importante a gente saber o ponto focal, né? Que é nessa parte física, onde você vai avaliar, né? O paciente, como ele diz aqui no 29, que também a Diva falou, né? Bastante interessante. Por quê? Porque de primeiro enchiam isso só com uma terapia, né? E agora já não é só uma terapia. Então, é importante você saber tudo. Por exemplo, o que ele diz aqui no 29, que a parte superior é onde mais você vai encontrar o ponto focal, né? A parte superior do corpo, né? E a partir do momento que você consegue detectar, você vai recuperar muito, vai ajudar as pessoas, né, a limpar de uma forma muito mais rápida, né? Então, foi um dos que mais também me chamou a atenção, porque esse 29 aqui, ele é bem extenso, né, ele tem muitas coisas, ele não é só isso aí, ele fala realmente do que vocês já falaram aí, do ponto que se não tenta, vai na testa, não é na testa, é na superior, é na parótida, é aqui nos gânglios linfáticos, aí vai até você conseguir eliminar pelo menos 99% já de alguma coisa, né? Acho que ele falou de 80% a 90% nesse ensinamento. Tem um outro ponto que ele tinha falado antes, que é o topo da cabeça, né? Que é como se você fizesse a luz entrar no centro da cabeça. Até porque aqui no 29, né, ele fala que às vezes tem purificações que descem, ou umas que mesmo sobem até para a cabeça, que é o caso do derrame, né, que às vezes você vai ministrar Jorei nesses pontos, às vezes sobe e desce para o braço, né, que é o caso do derrame, do AVC, né, que a pessoa geralmente na medicina chama AVC. Mas é muito interessante, até nisso, no momento depois que você tem a sequela, né, no caso do AVC aqui, você tem que ver, por exemplo, se for do lado direito, que você tem a sequela, você ministra o Jorei do lado esquerdo. É isso, você tem que saber onde é que está o ponto focal, porque quando a gente tem AVC é cruzado, né? É isso mesmo. Então, lado direito, membro esquerdo. Que é uma medicina divina, né? Porque a gente tem que estudar tanto quanto a medicina tradicional aí, né? Para entender e ministrar o Jorei nos pontos corretos. Corretos, até porque a medicina tradicional chinesa, ela já diz, se você tem algum problema
em determinado, uma dor nas costas aqui, às vezes teu problema está lá na bexiga, não tem nada a ver com a dor nas costas, entendeu? Não tem nada a ver com as costas, isso mesmo. É assim que é interessante. Você E me o outro falando isso, foi... eu lembrei de um ponto que ele fala, né, que às vezes você vai resolver aquela purificação ministrando jorei no local onde originou aquela purificação, né? E nem sempre é no lugar onde está doendo, por exemplo. Ah, está doendo aqui, mas pode ser que não seja daqui a origem, né? Então, isso é interessante de avaliar. Isso. E esse número 30 também é bem interessante, né, ministro? Porque ele diz assim, por que e como se formam essas saliências que o senhor acabou de mencionar entre as escápulas e o rins? Porque ele falou aqui sobre essa purificação, né? Funcionamento, né? Que é justamente o mau funcionamento dos rins, que com o tempo, de tanto acumular, ela sobe em direção às escápulas. Escápula é que o povo chama de asa aqui nas costas, né? Então, ela simplesmente se aloja ali com o tempo. Aí, Inclusive, quando você ministra jorei naquele local, ela desce para os rins e é eliminado pela urina. Também eu achei muito interessante, porque isso é de pessoas que dormem de peito para cima, que acumulam, como ele fala aqui, né? Pessoas que passam muito tempo dormindo assim, de peito para cima. Talvez você conheça uma coisa que eu vou falar agora, Olana, mas tem técnicas de, não sei se é massagem, mas que a pessoa, quando ela coloca o braço para trás, a escápula fica um pouco mais deslocada. E logo na redondeza, vamos dizer assim, na periferia ali da escápula, na borda da escápula. Tem um monte de nódulos. De nódulos. Verdade, é só o que tem, ministro. Isso daí é ponto de acúmulo de toxina. São pontos gatilhos que a gente chama. Por isso que a chama está falando aí, né? Na medicina ocidental, né? Por isso também a gente não está falando que ministrar jorei nas escápulas ali, ao redor, entre as escápulas. É o que mais tem, ministro. Tem muito, é mais que tem. Os massagistas vão fazendo assim, né? Como se fosse para dissolver o nódulo. Né? Mas a gente tem que queimar isso com jorei também. Com jorei, justamente. Aí tem também até o agulhamento que as pessoas fazem no ponto gatilho, né? Que é para, na medicina, eles utilizam o agulhamento que dissolve, porque aquilo, para eles, aumenta o aporte sanguíneo. Aí eles fazem a agulha e alivia a dor, porque realmente relaxa e desmancha aquele ponto. Mas espiritualmente já é outra coisa, né? O ideal é a gente dissolver isso com jorei. Por isso que tem que. A parte das costas é muito importante, porque tem vários pontos nas costas também, né? Atrás dos rins, entre as escápulas, a parte do ombro, a parte da nuca, a parte do pescoço, a posterior da cabeça, tem muito ponto importante nas costas. E voltando no que a Diva destacou, essa questão, o que é mais importante na hora do jorei? A parte espiritual ou a material? Meixo Sama deixou claro, é a material. Então, você está ministrando, tem muita gente que vai ministrar jorei, é um ato espiritual. É um ato espiritual, porém, você tem que prestar atenção no físico, muito mais no físico do que no espiritual, nesse caso. Você tem que estar concentrado? Tem. Como o reverendo colocou no culto, né? Um jorei meditativo, que você está concentrado no que você está fazendo, deixando Deus atuar, mas prestando atenção aonde você está ministrando e prestando atenção nos sintomas da pessoa que você está ministrando, né? Eu tenho dor aqui, eu sinto solidificado em tal ponto, tudo mais. Então, tem que fazer esses questionários no sentido de ajudar a identificar o ponto focal. Tem uma pergunta aqui, entre elas, que é bem interessante. Eu não vou falar, vamos ver se alguém vai falar, mas tem a ver com isso que a gente está falando sobre ponto focal. Tem mais alguma coisa, Olana, que você quer pontuar? Não, tranquilo, ministro. Dá oportunidade para outras pessoas também. Obrigado, Ana. Passar para a Isabel, por favor. Tá no mudo, tá? Precisa tirar do mudo aí. Tá. Boa noite. Eu peço desculpas porque eu estou no trabalho, por isso que eu tive que esperar lugar, por isso que eu estou aqui. Eu acho assim, o que você queria saber para eu destacar, o que eu achei importante? Isso, dentre essas perguntas, o que chamou sua atenção? Tá. Uma coisa que chamou atenção é quando uma pessoa está tomando medicação, e eu não lembro agora que pergunta que é, mas vamos lá, é mais do meio para o final.
quando uma pessoa está tomando medicação, e aí ela continua tomando medicação, e aí veio a pergunta, né? Nesse caso, se adianta alguma coisa você ministrar o Jorei, se a pessoa continua colocando toxina, você vai queimando, né? Entre as máculas, digamos, você consegue localizar né, o ponto focal, você queima tudo, mas a pessoa continua, né? Tomando medicação porque ela tem essa conduta lá médica e ela precisa tomar. Eu achei interessante que a Meixo Sama coloca em termos de épocas, né? Na época da escuridão, né? Da luz, e agora na época do dia, né? Que as coisas estão tudo ficando mais claro, mais conhecimentos e tudo mais, né? Só um minutinho. Bom, então, o que acontece? Eu acho interessante. Nossa. Desculpa, meu celular não dá por causa do lugar. Eu acho interessante porque mesmo que aconteça isso, hoje você ainda tem que ministrar Jorei, porque você vai ajudando a pessoa vai queimando, mas se ela está com uma situação, por exemplo, vamos dizer um câncer, em que ela está fazendo quimioterapia, que tem tanto caso assim hoje em dia, né? A pessoa está fazendo quimioterapia, está passando por procedimentos extremamente graves, olha quantos milagres a gente consegue com várias pessoas ministrando Jorei online, inclusive. Então, eu trouxe para essa situação hoje que nós estamos, pessoas entubadas, pessoas com uma série de medicamentos e que estão recebendo Jorei. Isso é um tratamento que vai queimando, eu acredito que vai desenvolvendo a pessoa, vai fortalecendo a pessoa para essa própria purificação, para receber mais, no caso de uma quimioterapia. Isso eu achei interessante, foi a maneira como eu vi. Isso, posso falar outra? Ou fica... Pode seguir. Tá. A outra questão que eu achei importante é quando o Meixo Sama coloca a humildade, a nobreza, a virtude de uma pessoa que está numa condição, assim, por exemplo, um ministro, um reverendo, né? E tem, por exemplo, normalmente ministro Jorei, e este reverendo, ou este ministro, ele recebe Jorei de uma outra pessoa, ele se coloca na condição de receber, e a pessoa que está ministrando Jorei, ela também se eleva espiritualmente através da luz de Meixo Sama, para que ela possa também, não sei se é entrar em sintonia ou... na verdade, é como se subisse um grau, né? A pessoa fica um grau acima do ministro ou um grau acima do reverendo, espiritualmente, quando se está ministrando o Jorei no ministro ou no reverendo. Então, é como se o ministrante subisse momentaneamente o nível espiritual dele para poder fornecer uma luz que seja suficiente para o ministro ou para o reverendo. Sim. Por conta do Dishoi, né? Não porque eles são diferentes. Sim, não, entendi. E isso é uma coisa que eu já passei, então é uma coisa que eu vivenciei, e é isso mesmo que eu senti assim. E são 2 ou são 3? Falo mais um? Não. 3 pontos. Tá. Outro ponto que eu queria destacar, já foi falado agora quando eu entrei, era a questão de localizar o ponto focal nessa região das costas. Também eu já pude participar disso, em que você, quando você passa um pouquinho a mão, eu fiz isso antes numa senhora vizinha, que eu passei a mão nas costas e eu senti esses pontos, como se fosse, a Lana falou, como se fosse um nozinho ali, né? E eu senti mesmo, e eu, na época, eu ministrei, jurei ali, a dona Neide, naquela ocasião, me falou que esquentou muito ali quando eu estava ministrando, e toda vez que eu ia lá, eu comecei a perceber que estava diminuindo também. Então, também foi esse ponto. Peraí. Perfeito. Pontos muito bons. E... Ministro, uma licencinha. Você falou um negócio ponto focal, a outra questão eu achei a 27 também, do negócio ponto focal.
Essa mesmo. Eu não vou ler. Essa mesmo, mas a pessoa faz uma pergunta bem tranquilinha, né? A imersão já vem, ó, não, quem está ministrando Jorei fora do ponto focal é você, por isso não está conseguindo atingir a toxina que se encontra bem solidificada. Ministre Jorei com persistência nos ombros e nas costas. Ou seja, tem coisa que a pessoa fala, mas por que não está dando certo? Porque eu não estou atingindo o ponto focal, é simples, né? Então a gente tem que estar atento a isso, observar a pessoa, observar onde está solidificado, né? Por isso que eu até falei isso recentemente, falei no culto do aniversário, né, da igreja, sobre ajustar, né, a rota. Você está ministrando Jorei, passou vários meses, né, sei lá, ou semanas. Não estou atingindo o objetivo, então verifica se o ponto está sendo atingido. Tem que verificar, sempre rechecar, né? Será que eu estou atingindo direitinho o ponto focal? Se você atingiu, viu que está solidificado, viu que está duro, viu que tem dor, viu que está inchado, tá ok, tá correto, você tem que continuar até chegar ao resultado. Mas às vezes pode ser que esteja errado, né? E aí vale a pena pegar o livro Arte do Jorei, ler novamente, pega o livro Arte 2, lê novamente, sabe? É um estudo constante, gente. Se você não estudar constantemente, tanto o Arte 1 quanto o Arte 2, e no caso o Arte 3, que a gente vai entrar depois, essa habilidade não vai vir, né? Não vai vir só, por exemplo, uma vez por semana vocês pegar para estudar. Não vai vir assim. Eu mesmo, no meu caso, se eu não estou lendo, eu estou ouvindo ensinamento. Eu estou cozinhando, estou ouvindo ensinamento. Estou lavando louça, estou ouvindo ensinamento. Porque isso vai me alimentando, né, o meu conhecimento. E na hora que eu preciso, o ensinamento vem na cabeça, né, por intuição. Fala, Isabel. Eu posso fazer uma pergunta? Não sei se encaixa aí. Em relação ao ponto focal, né? Então, assim, presencialmente, a gente está ministrando Jorei na pessoa, tá? Localiza o ponto focal, estou fazendo todo esse desenvolvimento. Agora, olha a questão de estar ministrando Jorei ou no online, que no caso, vamos imaginar na foto. Você não está com o ponto focal da pessoa ali, porque a pessoa está com uma dor nas costas, está com a febre, você está ministrando na foto que você tem. Às vezes até a foto nem é muito nítida, com alguém, você ministra na foto que você tem. E olha a ação que tem. Isso que é na foto ou no online, né? Então assim, você, nesse caso, você atualizando hoje, que a minha chama não falava disso, porque a gente não tinha online naquela época. O que eu imagino que seria o correto aí? É você mentalizar ministrando no ponto. Você está online, você está vendo a pessoa, né? Então, na hora que você fechou o olhinho, eu preciso ministrar no estômago da Isabel. Você vai ministrar imaginando como se você estivesse na frente da Isabel ministrando no estômago dela. Entendeu? Então, você mentaliza o ponto. Se você não está vendo o ponto, você mentaliza o ponto. Sim, muito bacana, porque isso foi feito, lembra, com a Gabi, né? Eu imaginava um problema, né? O ponto, no teve olho, resultados fantásticos ali, né? É verdade. Ela sentia derreter a toxina da cabeça e saía pela crisa, pela garganta. Ela parava para cuspir várias vezes. Isso é uma das coisas que está nesses ensinamentos aqui, que o Merson falou. Às vezes acontece no momento do Jorei já derreter a toxina na hora, né? Ela derrete e sai por algum caminho que é o mais conveniente para o corpo. Beleza, obrigado, gente. Obrigado, Isabel. Passar para a Sandra, por favor, Sandra. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Boa noite. Está me ouvindo, ministro? Sim, está ótimo. O que me chamou a atenção foi o 18, a pergunta 18, que uma moça de 19 anos sente muito frio e na hora que vai receber Jorei, ela continua sentindo esse frio. E o Meixo Sama fala que o frio não estou sabendo te explicar, ministro. Não, pode falar tranquilo, tá tudo certo. Se você quiser ler a parte dessa segunda parte que o Meixo Sama está explicando sobre isso, pode ler. Então, todas as duas
perguntas que eu vi aqui que chamou a atenção, as duas é que acontece comigo. Tá? É igual dessa moça que sentia muito frio, eu também sentia, e estudando como eu falo, o livro, que eu tenho que estar estudando diariamente, e as palestras, para fazer as palestras e tudo, passei a sentir muito calor. E quando eu estou ministrando Jorê, que aconteceu sábado agora, estava ministrando Jorê, e uma pessoa chegou e colocou, eu tinha acabado de ministrar Jorê, a pessoa chegou e colocou a mão na minha cabeça. E a pessoa falou que estava pegando fogo a minha cabeça, e até queria que eu fosse no médico para poder falar que eu estava com febre. Eu falei, não estou com febre, é porque eu acabei de ministrar Jorê. E todas as vezes que eu estou lendo o livro, ou fazendo palestra, qualquer ou na casa de fusão, eu sim tenho esse calor. E as pessoas que encostam em mim, eles falam que eu estou com febre. De tão quente que tá. Quente que eu estou. Que quer que vá para o médico. Você está acumulando, vamos dizer assim, muito espírito do fogo em você. Isso é bom, não é um sinal ruim, não. Agora, você só tem que saber diferenciar duas coisas, né? Se é por conta do Jorê que aumenta essa temperatura, ou se você tem febre localizada em alguns pontos. Por exemplo, você não está fazendo nada, sei lá, sentou no sofá, pôs a mão na testa, está pegando fogo, talvez tenha alguma coisa errada com a testa. Aí você põe a mão na testa, tá quente, e aqui na têmpora tá frio, ou seja, você tem uma febre localizada na testa. Aí você tem que ministrar Jorei nesse ponto, entendeu? Então tem que saber diferenciar com uma febre generalizada, que é o corpo todo tá, sei lá, 39 graus, ou em algum ponto específico do seu corpo tá quente. Tá uma temperatura elevada naquele ponto e nos outros pontos não. Então, essa é a diferença da febre localizada de uma febre do corpo todo, né? Não, ministro, eu já prestei atenção, é só quando eu estou estudando ensinamento. Então tá tudo certo. Estou estudando para fazer a palestra, estou dedicando. É porque nesse caso a gente se liga no... É só nesse caso. No espírito de Meixo-sama, né? O espírito de Meixo-sama é o sol espiritual puro, né? Energia do fogo. Então, é só nesse caso. Então, esses dois, que antes eu sentia muito frio mesmo, e agora eu tô sentindo muito calor, que igual agora, tô aqui na aula e eu não tô aguentando de calor, do ventilador não tá resolvendo. É só quando começa a estudar. E a outra... Tem também o ensinamento que o Meixo-sama tá falando da sensibilidade, que é a 17, né? Com certeza você tem uma sensibilidade mais aguçada, e você sente isso, né, o calor do fogo, o espírito do fogo ficar ativo em você, então tá tudo certo. E a 31, que eu achei, assim, que a gente não pode falar se a pessoa está com doença grave, mas os médicos chegam e falam para a gente hoje em dia, eles não ficam escondendo. Na verdade, a gente tem que ter bom senso. O que o médico faz, a gente não vai conseguir mexer, né? Mas qual é o bom senso? Se a pessoa está ruim, ela já sabe que está ruim. Você precisa chegar lá e acabar com tudo de uma vez, né? Não. Piorar a situação? Não precisa, né? Claro que não. Então, assim, nem se tem coragem, a pessoa está lá, não precisa falar nada. Ministra, Jorei e vamos em frente, né? Então, ministro, também pode ser porque eu faço oração dos números, bem dizer, o dia inteiro. No mês trabalhando, eu continuo fazendo, eu faço porque aonde eu trabalho tem muito conflito. Você entendeu? Então eu faço muito desde a hora que eu chego e às vezes. Então eu acho que deve ser por isso. A oração dos números, ela coloca ordem no plano espiritual. Eu não acho que tenha relação obviamente que você está ligado a Deus, a Meixo-sama, você vai estar ligada com esse espírito do fogo, a temperatura vai aumentar. Eu também estou aqui, estou com calor, mas precisa também, a oração dos números, você precisa ter hora para fazer, tem que ter um objetivo para se fazer, né?
Mas, às vezes, em vez de você fazer a oração dos números, conversa com Deus mentalmente, né? Peça, meu Deus, coloca a sua luz aqui nesse ambiente, traz harmonia para esse local, como se estivesse fazendo uma prece, conversando com Deus. Procura fazer isso, experimenta o resultado. Sim. Tem mais algum isso. ponto que você quer falar? Não. Ou é isso? Não. É só isso. Tá bom. Obrigado, viu? Quero passar para a Suzana e o Jorge. Então, boa noite Boa noite. todo mundo que está assistindo. Eu vi aqui 3 perguntas, de primeiro a 20, né? Então, assim, a pessoa está ministrando jorei para 2 pessoas. Uma, o ministrante boceja muito. E para outra pessoa, não boceja. Então, por que isso acontece? E aí, daí eu nem sabia que isso acontecia, né? Aí, aqui ele cita o exemplo de o ministrante está ministrando jorei para o filho, ele boceja muito, mas para a nora, que é a esposa, ele já não boceja. E então, isso aí acontece porque o ministrante, né, tem os fios espirituais ligados ao filho, e de repente é isso aqui, por isso que ele boceja, né? Eu entendi assim. Foi assim, ministro Ricardo? Nesse caso, é porque o ministrante tem máculas. Sim, então, sim. Tá sendo... Aí falou das máculas. E nessa hora, então, que vai limpar essas máculas, por isso que é justamente com o filho, né? E não com a nora. Aí ele, então, por isso que ele, então, fica bocejando, né? Essa aula de hoje, ministro Ricardo, eu tive muitas dúvidas, principalmente nessa questão 21 aí, onde fala na purificação espontânea equilibrada, eu não entendi. Mas, assim, deixa eu falar o que é que eu vi do restante do que é que eu vou falar. Teve a pergunta 28, que eu achei bem interessante, porque aqui fala justamente a orientação na hora que a gente vai ministrar o jurei. A Diva falou, não sei, acho que foi a outra. Foi a Diva. Justamente é o ponto físico, né? Porque o jurei, quando vai atuar, ele vai lá no corpo espiritual, limpa as nuvens que são, então, emanadas para o corpo físico, né? E aí, então, e vice-versa. Então, é por isso que a gente tem que levar em consideração que é o ponto físico, que é o corpo físico, né? Isso aí eu achei bem interessante, e também a questão dos sachins, né? Jachins, aliás, que são os espíritos secundários, né? Que eles não suportam a luz. O jachin é diferente do espírito secundário. Ah, não. É o espírito do mal, né? Espírito, né? O espírito secundário é um dos 3 espíritos que ficam conosco. Agora, os jachins são entidades negativas, malignas, que tentam atrapalhar as coisas do bem, né? Isso. Eu falei uma besteira. Eu acho que eu sabia, mas falei besteira, sem querer. Não tem problema, então, só estou pontuando para não... Porque está gravado e deixa correto. Olha, como eu estou dizendo ao senhor, eu tenho dúvida aqui nessa pergunta 21. Purificação quando fala equilibrada. Que já é na página 87, lá em cima, purificação espontânea equilibrada. Aí eu fiquei sem entender, aí eu queria que o senhor me respondesse. E daí eu achei muito, muito ampla essa aula de hoje. Então, a parte da purificação espontânea equilibrada, o que é isso, né? É como se fosse assim, eu vou dar um exemplo. Você purificou o lado esquerdo do braço. Depois que você purificou o lado esquerdo, se o lado direito está sujo, vai começar a purificar do lado direito. Você purificou do olho esquerdo, estava sujo. O direito também está sujo, então ele purifica primeiro o esquerdo, depois o direito, para equilibrar a pureza do seu corpo. Então, é como se o seu próprio corpo, né, na sua própria ação natural de autocura e de autolimpeza, ele vai purificando ponto por ponto, até você equilibrar o corpo todo, né? Então, isso é a purificação espontânea equilibrada. Equilibrada.
Tá. Processo que ocorre no corpo por correspondência, exatamente no local oposto àquele que anteriormente sofreu a dissolução de alguma toxina. Também pode chegar a provocar tosse bem forte em consequência da força vital de quem está purificando. E dissolvidas essas toxinas, a outra parte do corpo correspondente à última que foi purificada vai também sofrer o mesmo processo de limpeza. E assim sucessivamente até que o corpo inteiro se recupere. É justamente isso que eu falei. Você vai purificando ponto a ponto, né? Até limpar o corpo todo. Pode falar. Sim, a questão da medicina, né, que se a gente vai ministrar jorei nas pessoas que estão doentes, né, se vai ou não vai ministrar jorei, né, aí é mais ou menos a mesma coisa da aula anterior, quando se falou no bom senso. Isso. Bom senso aí é onde a gente vai pensar nisso aí, para se vai ou não. É por isso que você vê que essas perguntas, mas o Sama não chega assim, fala sim ou não para essas respostas, né? Você pode ver que tem duas perguntas que o Mestre Sama ali fala, ele explica o cenário, teve uma porque a Isabel colocou, então ele dá um panorama geral, mas ele não fala assim, você vai lá e ministra, ou você não deve ministrar. Ou seja, atua o bom senso nesse sentido, né? Você tem que avaliar o caso. Porque se no Mestre Sama falasse assim, sim, ministre, ou não ministre, todo mundo já ia pegar essa resposta e ia usar de maneira sojo, né? Maneira restrita o resto da vida. Todo mundo ia seguir aquilo daquela forma. Só que tem coisas que não dá para ser a ferro e fogo. Tem que avaliar a situação. E aí entra o bom senso do ministrante, o bom senso do servidor. Isso. E assim, a questão do... Agora fugiu. Eu acho que agora... porque hoje eu não estou com a cabeça muito boa, eu também não estudei muito, aí eu acho que fugiu. Se eu me lembrar, depois eu falo. Tá bom, obrigado, Suzana. Alguém mais quer falar aí, o Jorge, ou tá tudo certo? O Jorge é o seguinte, ministro Ricardo, o Jorge está com uma perda auditiva muito acentuada. É ruim ele está escutar, aqui né? do meu lado, está aqui junto de mim. Fala, Jorge, para ele saber que você está aqui juntinho da gente. Quando eu converso com o reverendo, só ele que fala. Só ele que fala. Um abraço, Jorge. E ela traduz para mim. Ela Mas fica do meu lado e traduz para mim. A gente está estudando junto, viu? Tá certo. Obrigado. Manda um abração aí para ele, por favor. Tá bom. Tá ótimo. Quem mais precisa falar? Agora falta a Ellen, por favor. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Boa noite. Eu andei um pouco doente por conta de umas situações de faculdade, enfim. E agora que eu fui lendo algumas coisas e comparando com algumas purificações que eu passei, que eu tenho passado, e o que me chamou muita atenção foi a questão onde ela fala da administração do filho, né, e da nora, ela faz essa comparação. E realmente isso acontece, porque quando eu ministro jorei no João, no filho, eu bocejo muito e eu sinto meu corpo pesar demais, né? Não só vem o bocejo. E quando ele ministra em mim, eu simplesmente, se eu estiver relaxada, se eu estiver prestando bem atenção no jorei dele, o tempo que termina o jorei, ou no jorei, eu apago, durmo muito mesmo. E, então, eu entendia isso como se fosse, não fosse, como se diz, eu sentia como se fosse um relaxamento do espírito, mas não essa dissolução dessas máculas, né? Então, eu achei bem interessante essa parte dessa administração do jorei, dessa comparação que ela fez. Só que, assim, tem duas coisas aí. Nesse caso, pode haver uma dissolução de mácula sua, por você estar bocejando, mas você boceja só com seu filho ou boceja com outras pessoas também, na hora de ministrar? Depende da pessoa, depende muito. Às vezes, sabendo um pouco do seu histórico, eu sei que você tem sensibilidade e uma certa abertura, né? E eu acredito que você seja da linha da água.
você acaba absorvendo e limpando com a água, como a Sama já colocou aqui. Então, tem que ficar esperto. Às vezes você está puxando, vamos dizer assim, energias da pessoa, está limpando com a água e está ficando com você. Então, você tem o procedimento que a Mersama já ensinou. Para esse tipo de pessoas, o que se deve fazer? A gente já estudou isso, que é fazer oração, receber jorei, para poder não ficar isso com você, né? Ultimamente eu ando sentindo muito, assim, agora que a Lana está estudando, eu não vou dizer que eu estou estudando porque eu não estou tanto assim, mas ela fala algumas coisas, a gente está prestando atenção muito nos pontos focais. E eu sinto, assim, muito peso no meu corpo, né? Meu corpo está muito pesado. E não sei ela, mas eu ando sentindo muito, porque ela está ministrando jorei nesses pontos agora, né? Tá mais direcionado, né? Foi, porque até então a gente não tinha essa noção de ministrar jorei nos focal, pontos, né? De prestar atenção, nós não tínhamos esse. Um exemplo que a Sandra já falou aqui hoje e serve de exemplo para você. Quanto mais você estudar ensinamento, mais em oração na frente do altar, sabe? Quanto mais você dedicar, estiver ligada com o Mersama, mais o espírito do fogo vai estar presente para você e vai queimar toda essa sujeirada aí que possa ter ficado de resíduo, né? Então, procura no tempo que você tiver, que eu sei que você está fazendo faculdade e tudo mais, mas dedicar o tempo para leitura de ensinamento, dedicar tempo para você fazer o seu auto-jorei, não esqueçam, até serve para ela, serve para todo mundo, o auto-jorei, né? Além de você ministrar e receber, tem o auto-jorei. Então, não esqueçam disso, porque muitas vezes você consegue se equilibrar com o auto-jorei, né? Me senti meio estranho. Ministrou auto-jorei, você consegue queimar isso tudo, né? Então, quanto mais você se ligar com o Meixo Sama, Ellen, mais fácil vai ser essa queima das toxinas e possíveis energias que fiquem de resquício no seu corpo, e você consiga fazer uma transição, né? Fazer uma transição da sua linhagem da água para uma linhagem do fogo, né? Vou tentar, porque, como eu lhe falei, eu tenho muita dificuldade de me auto-ministrar jorei. Ministrar até que não, mas auto-ministrar eu tenho dificuldade, sempre tive, né? Mas eu vou tentar. Eu não sei dizer, como se o meu braço começasse a pesar, eu começasse a ficar assim, inquieta. Eu sinto assim. A sua parte a gente conversa depois, mas tem uma questão mais espiritual aí. A Lana vai conseguir te dar uma força nisso. Mas... Aí outro ponto foi 17. Desde que recebe o jorei, alguns são muito sensíveis e outros não. Eu passei praticamente 9 anos da minha vida entendendo que essa sensibilidade era quem tinha mediunidade, e não essa fragilidade material, né? Que a pessoa, quando ela está bem frágil, ela começa a sentir coisas, entendeu? Ter sensações, diferente de uma pessoa que já tem mais, vamos dizer assim, uma energia mais fortalecida. Entendi dessa forma aqui, esse 17. Tem a questão do que a gente falou aqui hoje também, que é no corpo físico existem pontos, para quem tem sensibilidade, melhor ainda. Você vai pegar esses pontos que tem solidificação e ministrar nesses pontos. Porque se está tendo interferência espiritual, se você queimar a toxina daquele ponto, não tem mais por onde a entidade atacar, entrar. Então, se está tendo interferência espiritual, por exemplo, o caso do sono aí, não é normal você ter sempre sono, né? Quer dizer que está tendo alguma interferência espiritual. Mas a interferência espiritual só existe porque existem toxinas acumuladas nos pontos. Então tem que checar a testa, tem que checar a nuca, o topo da cabeça, o pescoço, o ombro. E eu recomendo, como eu recomendei para a Diva recentemente, pegar o livro Arte do Jorei de novo e ler aquele capítulo Doenças Mentais. Esse capítulo aí é 100% isso. Se você conseguir limpar essas regiões que eu comentei, e reforçando o que tem lá naqueles ensinamentos,
teoricamente, a influência espiritual negativa diminui. Então, pode ser que melhore as coisas para você. Continua nesse trabalho aí com a Lana, nos pontos focais direitinho, sempre avaliando. Vocês que estão mais próximos conseguem fazer o toque, avaliar onde está o solidificado, onde tem dor. Então, aproveitem para limpar isso daí, que você vai ver que vai melhorar. Tá bom? Certo. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado. Quem mais falta? Agora eu vou passar para a Ângela, por favor. Consegui. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Ficou o número 31 sem ser falado, né? Acho que alguém já falou, assim, mas pode falar. Ministro, acho que devemos procurar falar de forma suave e positiva com doentes que correm risco de vida, procurando lhes dar um pouco de ânimo e esperança. Gostaria de ouvir a opinião a esse respeito. Meixo Sama. De fato, nem sempre é bom falar claramente a verdade, pois, honestidade em demasia, às vezes traz resultados negativos. Então, dependendo do caso, mesmo a mentira tem seu lugar bom, já que ânimo e incentivo também podem proporcionar condições para uma cura. Então, como o senhor disse, logo há pouco instante, Meixo Sama nunca diz faça ou não faça. É isso que ele deixou para que a gente aprendesse. Então, quando alguém pergunta alguma coisa, pessoal, que quase sempre quem está purificando e a gente está acompanhando com o Jorei, sempre existe um diálogo e várias perguntas. Então, eu não posso responder para a pessoa, porque eu estou no servir com o Jorei, porque não devo mentir, porque faço parte que mentir, no caso, muita gente diz que não é permitido quando se trata de as coisas corretas a se fazer, né? Então, aqui ele diz, ele não define. E é muito importante que não defina, porque às vezes a gente vai cuidar cada caso é um caso, né, Ângela? Existem pessoas, espíritos encarnados, que já está bem evoluído, e ele aceita numa boa e pode partir sossegado. Mas tem outros, quase a maioria, eles não vão ficar bem no seu resto de vida, porque soube da verdade. Então, é melhor que diga para ele, entrega nas mãos de Deus, vamos aguardar, porque milagres também acontecem. É verdade. A pessoa pode realmente estar no final de vida para poder partir, mas aí Deus vem de lá e diz assim, não, você ainda vai ser útil aqui. É verdade. Porque você se arrependeu e se coloca à disposição para poder ajudar na obra divina. Um exemplo, né? Sim. Então, ele teve mais dias de vida. Porque o milagre da vida que acontece na gente é o arrependimento, é aquela coisa que está lá guardado dentro da gente de ruim, que a gente ainda não conseguiu eliminar. Então, quando a gente volta o pensamento do que é ser feliz, que é fazer a felicidade dos outros e cuidar do nosso semelhante, para que ele cresça e evolua espiritualmente, para que ele parta sossegado na paz, então, depende muito. Tá bom. Tem mais algum outro ponto? Mas hoje, realmente, meu óculos não está ajudando, troquei de óculos, mas na hora de ler some quase tudo.
Não, fica E tranquilo. eu vou ter que, viu? Eu vou precisar passar para o próximo, senão alguém vai ficar sem falar, tá bom? Isso, obrigada, hein? Obrigado, Ângela. Boa noite, gente. Fala, Mara. Oi, boa noite, ministro, boa noite a todo mundo aí. Tem 3 pontos que me chamaram muita atenção e eu tenho casos para associar esses pontos, né? Um deles é o caso dos remédios, que não surte efeito quando a pessoa está tomando o remédio, que existe o conflito entre o remédio e o jorei. Sim. E que o jorei ele vai ser mais eficaz em quem já teve todo o tratamento e não adiantou, e aí o jorei vai ter consequências melhores, né? O meu primo, que sofreu acidente, né, naquele tempo atrás, que estava no hospital, a ministra Sandra foi ministrar jorei nele lá na UTI. E ele estava com uma febre muito alta, e ela ministrou jorei nele pelo vidro, porque ela não pôde entrar. A febre na hora cedeu. Beleza. Na hora, no mesmo instante, a febre cedeu. Minha prima estava dentro da UTI, ele do lado dele, botou a mão nele e falou assim, ele tá frio. Na hora a febre cedeu. Ótimo. Eu até estou falando rápido, que é para não ocupar muito tempo. Sim, legal. Um outro caso que teve recentemente veio de encontro àquele ensinamento 29 que fala das entidades, né? E é muito interessante, e é muito interessante que a Isabel até acompanha esse caso, depois se ela quiser falar alguma coisa. Tem o meu cunhado, ele teve Covid e ele teve AVC. E ele ficou mentalmente muito confuso, mas assim, confuso porque ele estava no Santa Marcelina, numa conversa que eu tive com ele disse que ele estava num navio com os refugiados de Auschwitz, e que ele estava amarrado. Eu falei, não, você estava no Hospital Santa Marcelina. Ele, não, eu estava num navio, o hospital não tem conversa. Só para vocês terem uma ideia da confusão mental dele, né? Muito, muito confuso, e ele do Santa Marcelina foi transferido para o Hospital Planalto, e os médicos disseram que o quadro mental dele era irreversível, que as infecções no corpo, que tudo que tinha que fazer por ele, já tinha feito, entra a parte do medicamento aí. E ele meio que mentalmente desenganado foi para o hospital psiquiátrico. E aí minha cunhada não aguentou e trouxe ele para casa, falou, seja o que Deus quiser. E ele, esse tempo todo, estava no altar e ministrando jorei. Eu não sei quem que estava cuidando dele, mas estavam ministrando nele jorei direto. E eles acreditam no espiritismo. E foi uma pessoa lá fazer uma reza num domingo e lavou a cabeça dele. Só que ele já vinha recebendo jorei já fazia muito tempo. E ele, a partir daquele domingo para a segunda, apesar de desenganado, ele é outra pessoa. Ele era uma pessoa inerte, depressiva, ele não levantava do sofá ou da cama. Ele agora vai com a minha cunhada na feira, ele ajuda nos afazeres domésticos, ele gritava muito com ela, além da confusão mental, ele não grita mais. A gente Isso tem consegue tudo a ver com conversar as com doenças ele. mentais, com o ensinamento de doenças mentais, porque é espiritual isso aí, né? Exatamente, ouvi-lo. A Isabel ficou impressionada, tadinha. Pois é. Com o relato que eu fiz, né? E que veio de encontro a esse ensinamento. E o primeiro que me chamou a atenção, que fala a parte da sensibilidade da fé, né? Que está ligada à sensibilidade diretamente à fé, né? Que ele fala a fortaleza de espírito, né? A força da fé e a sensibilidade, e que depende também. Né? Depende muito do nível de quem está ministrando o jorei, né? Do nível da alma, que seria o nível de céu, nível de inferno, né? É até um pouco que eu coloquei no culto, né? O cocorô, o coração. Na hora que você está ministrando jorei, você está servindo, qualquer que seja a dedicação, qual é o sentimento que você está colocando naquele servir? Isso faz total diferença. Sim. Né? Sim. Muito bom. Obrigado, Mara. Hilda, por favor. Imagina. Tira do mudo aí que eu não tô te ouvindo.
Faz a palestra agora com a gente. Nossa! Tá no mudo de novo aí. Foi. Nossa! Agora foi, né? Nossa, foi. Mas falei palestra de tudo que foi falado? Isso. Fecha com 3 pontos agora. Mas o que eu foquei mais foi aquela parte que uma pessoa começou a falar da moça de 19 anos, né, que ela sentia muito frio, e aí eu já vou pular para a parte a pergunta número 18. Aí Meixo Sama fala, esse frio, consequência da febre, da purificação, com certeza falta ao ministrante força suficiente para canalizar o diurema. Isso quer dizer, eu já fiz um resumo, que Meixo Sama fala aqui, né, que para ministrar diorei, você tem que estar preparado, né, porque aí ele fala aqui no final que tem que procurar um ministrante mais relativamente antigos, né, os ministrantes. Porque eles já está atingindo o resultado, né? Exatamente. Porque o diorei, assim, é um ato sagrado, né? Então, você tem que se aprimorar. Isso. Não é só ir lá, você recebe o Ricardo, pronto, recebi, já vou começar a ministrar diorei. E aí, não lê ensinamento, não vai nos cultos, não, né, não estuda. Não vai ter força. Não vai ter força, e o espírito dele não vai estar forte, né, para ministrar diorei, entender as coisas, entender o que é diorei, né, já começa até da hora que você levanta a mão, você já tem que estar preparado, não é isso? Tem que ter um jeito de levantar a mão, tem que estar com o pensamento positivo, tem que ser uma pessoa que nem, vamos dizer, os ensinamentos que nós vemos aí, tem que ser, como fala? Vertical, né? Não é isso? Sim, que é o espiritual, né? Exatamente. E então, agora tem umas perguntas que eu queria falar, sobre o remédio, a mulher já falou tudo que eu queria ouvir, né? Porque até pouco tempo, um pouquinho tempo aí, que eu não posso falar, mas acho que você vai entender, que a gente não podia ministrar diorei em quem estava tomando remédios, sabe, antibióticos, essas coisas, a gente não ministrava. E outra coisa que eu queria perguntar, toda a purificação da gente, que você está sempre falando, que Meixo Sama fala, a gente tem febre naquele ponto que está purificando? Depende, né? Precisa tocar para ver. Entendi. Por exemplo, você está purificando no intestino, dando um exemplo. Você vai ter que tocar e ver se tem algum ponto na sua barriga que tem febre, ou na cintura. Que vai estar quente. Que vai estar quente. Mais quente. Isso. Por exemplo, você tem todo o resto está frio. Aí você chega num ponto, está com uma temperatura mais elevada. Ali é um ponto para você ministrar diorei. Quer dizer que tem o que é essa febre local? O seu corpo está tentando dissolver uma toxina que está naquele ponto. Isso é febre local. Então, mas é isso que eu quero saber, mas exatamente sempre tem a febre, sempre tem esse ponto aqui. Geralmente sim, porque nosso corpo é sujo, vamos dizer assim. Algum ponto provavelmente você vai achar com febre, mas pode ser que não exista, né? Sim, agora entendi. Entendeu? Então, entendi. Geralmente tem um ponto um pouco mais quente que o outro. Por exemplo, às vezes você vai tocar aqui desse lado direito do pescoço, tá tranquilo. Aí você toca do lado esquerdo, tá mais quente. Poxa, aqui é um ponto que é para você ministrar diorei. O corpo já identificou ali toxina, por isso que ele tá mais quente lá. Então isso é importante, avaliar o seu próprio corpo. Tá bom? Então, outra coisa também, que nem que do ponto de ministrar diorei, que fala do espírito e do físico. No caso, o Meixo Sama fala que é o físico que é mais importante, né? Isso. Eu até acredito, porque o físico é onde a gente está sentindo a dor, né? E você vê, tem tanta gente que não presta atenção no físico, né? Levanta a mão, não sabe nem onde está mirando o diorei. Exatamente. Mas é o ponto que a gente está sentindo a dor. Que tem que Mas você vê, certo. Quem não lê ensinamento não tem resultado, porque não sabe onde vai ministrar diorei.
Com certeza. Tá bom? Obrigado, Hilda. Então tá bom. Queria deixar, ver se a Luzia quer falar alguma coisa. Se a gente for começar a falar muito, não vai parar. Eu então, tenho que cortar, desculpa, mas eu não estou sendo grosso, tá, gente? É mais por causa do horário. Não, com certeza. Tá certo. Luzia, você quer comentar alguma coisa? Tá no mudo, tá? Precisa tirar do mudo aí. Boa noite. Oi, boa noite. Então, já falaram todos os pontos, aquela questão de bocejar, né? Eu sinto, falar de mim, assim, eu sinto a minha mão, ela queima muito quando eu estou ministrando de orelha. Legal. Aí eu sinto aquele fogo, mas foi bem interessante. Eu acredito que eu não tenho muito o que falar, que eu aprendi o que as pessoas estavam falando aí. Tá. E desse ensinamento, teve algum que chamou a atenção para você nessas perguntas? Do bocejo, então, você falou teve mais algum outro? Teve vários, mas assim, como eu não tive muito tempo de ler muito, eu li assim, o que me chamou mais a atenção foi essa parte do bocejo. Do bocejo. Eu vou dar uma dica, tá, gente? Quando estiverem lendo, anota. Nossa, isso aqui é legal. Pega um papel e anota, que daí o que tá no papel a cabeça não esquece. Certo. Verdade. Tá, e às vezes dá um branco na pessoa. Mas bem legal que você falou do fogo na mão. Tudo que é relacionado à quentura, gente, tá tudo certo, tá perfeito. É bom que sinta mesmo. É justamente o que me chama fala, que é o espírito do fogo, né? E eu também sinto a quase mesma coisa que a Sandra falou. Um calor assim intenso, que chega até a me incomodar. Às vezes até a pessoa que está próximo de mim pergunta, tu tá com febre? Mas não, minha temperatura ela é bem alta, bem elevada. E aí eu fiquei ouvindo quando você falou de prestar atenção quando acontece. Aí agora eu vou ficar atenta. Avalia se é uma febre generalizada, que você põe o termômetro lá e verifica essa febre, ou se é num ponto, em um único ponto que está mais quente que o resto do corpo. Sim. Tá? E se você achar esse ponto, ministra jorei nesse ponto. Eu pus a mão aqui tá quente, vou ministrar jorei aqui. Aqui tá frio, tá tranquilo, mas nesse ponto que tá quente, ministra jorei. Tá mas bom? Eu sinto que é no corpo inteiro, nas pernas, praticamente no corpo todo. Eu sinto aquele calor saindo. Então tá tranquilo, é isso mesmo. É isso mesmo, porque é o espírito do fogo. Mas então fala que quanto mais você tá ligado com ele, com os ensinamentos, com o jorei, mais você acumula esse espírito do fogo em você. Isso é bom, quer dizer que você está sendo um bom canal da ministração da luz divina. E aí, na verdade, quando você vai ministrar, você já está cheio dela, né? Ele vai só, na verdade, como que chama? É como tem a palavra que é represar quando acumula, e tem a palavra que quando solta, né? Não sei como é que seria. Bom, mas seria isso, é como se você estivesse acumulando e a hora que você ministra jorei, você deixa fluir essa luz. É isso que eu ia falar, fluir. Isso, é isso aí. Então tá tudo certinho. Tá sentindo calor, tá bom. Obrigado, gente, mais uma vez, e até a próxima semana. Tá, até. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.